olhando aqui para os irmãos, eu posso, sabe, testificar isso daí com toda certeza do mundo, que Deus ele trabalha de um jeito muito misterioso. Minha esposa e a minha mãe estão aqui e elas já conheceram a pior parte de mim, o pior momento. E Deus ele pega as coisas mais loucas para poder lapidar-nos, para poder usar depois como uma ferramenta. Então, vamos encorajar, né, os irmãos a estar podendo fazer isso também, experimentar isso, que é uma bênção. Amém. Amém, irmãos? O texto que eu queria trazer para os irmãos hoje está em Salmos, gente. É um texto que já me ajudou muito. Eu quero usar o tema chamar Sede da Alma. Esse texto já me ajudou várias vezes que eu estava angustiado, desde que eu pude conhecer, desde que eu pude estudar ele um pouquinho mais e aprofundar mais nesse texto. Ele me ajudou muito em momentos que eu estava ansioso, que nem agora, por exemplo, momentos que eu estava com medo ou desanimado. Esse texto me encorajou. Eu espero que possa encorajar os irmãos também, né? Amém. Esse texto está em Salmos 42. É um texto, irmãos, que tem 11 versículos, mas a gente vai usar de base o nosso versículo 1 e o versículo 2. Tá bem, irmãos? Convidar os irmãos para estar lendo junto comigo, por favor, o versículo 1 e 2. Todo mundo achou, né? Assim como o ser brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Irmãos, o pastor já orou, mas vamos orar mais uma vez, por favor, irmãos? Pai Celestial, entramos mais uma vez na sua presença, Pai. Te pedimos discernimento, direção, que o Senhor possa me usar aqui, Pai, que eu me diminua, o Senhor me engrandecer aqui, meu Pai. O Senhor passeie aqui no meio dos corredores, dê entendimento para os irmãos e que eu fale somente o que vem de Ti, meu Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade mais uma vez. Amém. Amém. Irmãos, aqui a gente já pode ver que o salmista, ele já começa se comparando essa sede que ele tem na alma com esse cervo. Eu não sei se os irmãos já gostam de caça, que nem eu gosto, mas o cervo, ele é um animal muito resistente, embora ele seja medroso e bem delicado. Ele foge de medo, e quando ele foge, ele exala um cheiro, um odor muito forte, muito forte. Esse odor que ele é sentido a quilômetros e quilômetros de distância. Então, esse cheiro forte atrai os predadores para esse cervo. Então, é por isso que ele está em constante movimento, buscando uma fonte de água para ele. Porque quando ele acha essa fonte de água, ele consegue se hidratar, né, ter esse refrigério, e ele consegue também se lavar. E quando ele se lava, esse cheiro vai embora, né, ele consegue ficar mais tranquilo. E o salmista, ele compara nessa vontade que ele tem, igual o servo tem a vontade de água, o salmista tem essa vontade da presença de Deus na vida dele. E a gente pode usar aqui como a gente se parece, né, com esse servo. A gente é delicado, frágil, e a gente também, a maioria do tempo, está exalando esse mau cheiro que é o pecado, né, irmãos, da nossa vida. A gente precisa da nossa fonte de água viva, né, água verdadeira, para a gente poder ter esse refrigério na nossa alma e também para a gente poder, principalmente, lavar os nossos pecados. Amém? Amém. Então, eu queria convidar os irmãos hoje, rapidinho nesse estudo, a estar se perguntando agora: será que nós temos buscado a verdadeira fonte de água viva para as nossas vidas? Será que você tem feito isso agora na sua cabeça, se perguntando: será que você tem buscado incansavelmente? Será que nós temos feito isso? Eu quero estar perguntando isso para os irmãos e quero, dito isso, eu quero estar convidando os irmãos a estar estudando comigo 3 pontos que comprovam que sim, que vale a pena a gente poder estar buscando incansavelmente essa fonte de água viva para a nossa vida. Amém? Amém. O primeiro ponto é a alma que tem sede. Né? O salmista, ele já usa, né, esse servo que eu já falei para os irmãos, se comparando com essa vontade profunda que ele tem de Deus para a vida dele.
E eu quero também falar aqui para os irmãos, aqui na Bíblia ela usa a palavra anelo, não sei se os irmãos sabem, é um desejo profundo da alma, o desejo mais profundo da alma de ter Deus, a presença de Deus na sua vida. Tá? A gente pode ver em outro lugar aqui também, está em Salmos 84, 2. Vou ler para os irmãos para a gente não perder tempo. Fala: a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Meu irmãos, então mais uma vez aqui mostra esse anelo verdadeiro, esse desejo do fundo da alma de ter a presença de Deus na vida, né? A gente tem que ter esse desejo, essa vontade genuína de querer que Deus esteja dentro da gente, irmãos. Que fonte é essa? A gente pode estar vendo em João 7,37, fala assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, acho que todo mundo aqui já conhece Cristo como Salvador, mas a vida inteira a gente passa procurando esse refrigério em fontes erradas, né? Seja em dinheiro, seja em prazeres do mundo, ou pessoas, enquanto a nossa verdadeira fonte, Cristo, Ele está ali falando, né? Eu sou água, se você tem sede, venha a mim e beba. A nossa fonte sempre vai estar ali, irmãos. Amém? Amém. Convidar os irmãos a estar olhando o ponto 2, o abatimento da alma. A gente vai usar o verso 3 e a primeira parte do verso 5, irmãos. Vamos estar lendo, por favor, aqui. O verso 3 diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: aonde está o seu Deus? E a primeira parte do verso 5 fala: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Então a gente olha aqui essa tristeza que o salmista está, irmãos, e ele falando consigo mesmo, né? Perguntando para a alma por que está tão abatido assim, e ele lembra dessas lágrimas, ele usa ela, né? Nesse salmo, falando que ela serve de mantimento, que está numa tristeza muito profunda, num momento muito difícil ali da vida dele. E é justamente nesse momento que a gente, não sei se os irmãos já passaram por isso, num momento difícil, vem alguém geralmente de perto e pergunta para a gente, ou você está tentando evangelizar uma pessoa, ela fala: é esse Deus que você quer que eu siga? Esse é o seu Deus? Igual fala um pouquinho para o salmista no texto. A gente pode ver também, irmãos, no versículo 4 que fala: quando me lembro disto, dentro de mim derramo minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com ela à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então ele está desanimado demais, porque ele lembra que ele já teve dias bons, e que nesse momento que todo mundo está julgando, zombando, criticando ele, o Deus que ele serve, ele fica mais triste ainda, irmãos. Mas Deus, Ele não quer que a gente fique assim. Ele já sabe disso, Ele quer que a gente espere nele, irmãos. Que a gente espere nele. Amém? Amém. E falando, irmãos, em esperar, quero ir para o terceiro ponto com os irmãos, por favor. Esperando em Deus. A gente vai ler os versos, a segunda parte do verso 5, o verso 8 e a segunda parte do versículo 11. Versículo 5, a segunda parte fala: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Versículo 8 diz: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. E a segunda parte do versículo 11 fala: espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Irmãos, a gente está podendo ver aqui que o salmista, embora ele esteja passando um momento bem difícil, ele está literalmente sofrendo, ele fala consigo mesmo ali e ele toma um passo ali muito importante. Aqui a gente pode ver uma fé madura aqui. Ele toma a decisão de esperar em Cristo, esperar em Deus. Amém? Ele fala: apesar de tudo, eu me lembro dos dias que eu já tive felizes, dos dias bons, quando Cristo estava aqui, eu vou resolver esperar em Deus. A gente pode ver, irmãos, outro exemplo de uma fé madura, em Lamentações, capítulo 13, versículo 24, fala assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aqui Jeremias está passando por um momento bem parecido com o salmista, e ele faz a mesma coisa, ele utiliza essa fé madura.
ele toma um passo, planta seus pés ali e fala: vou esperar em Deus, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Amém? Amém. Cristo, irmãos, ele quer que a gente exercite essa fé madura. A gente tem que esperar em Deus, só que não é esperar de ficar parado. A gente tem que estar sempre movimentando, buscando, participando, né, das coisas do nosso Pai Celestial, que é o nosso Salvador, irmãos. A gente não é só ficar parado esperando ele resolver, fazer alguma coisa. Essa fé madura é aquela fé que você já confia em Cristo, mesmo na pior hora, sabendo que ele já está tomando conta de tudo, antes mesmo de um milagre acontecer, alguma coisa assim. Bom, irmãos, e para a gente estar concluindo, quero voltar lá no servo, irmãos, no começo do estudo, que aquele servo, aquela gazela, ela só vai parar literalmente quando ela encontra água, uma água para ela poder ter esse refrigério, para ela poder se lavar. Da mesma forma é a nossa alma, irmãos. A gente está sempre em constante movimento na nossa alma, querendo encontrar alguma coisa, só que muitas das vezes a gente está procurando nos lugares errados, né? Como eu já falei antes, ou seja, no dinheiro, alguma pessoa, e algum prazer momentâneo, em outras fontes que já são contaminadas, enquanto a nossa fonte está aqui. E a gente só vai ter esse descanso, igual esse cervo, essa gazela, só quando a gente realmente encontrar Deus. A gente permitir que Deus entre na nossa alma, para que a gente possa ter esse refrigério e lavar os nossos pecados também. Amém? É só Ele quem vai lavar os nossos pecados, para a gente não ter esse cheiro do pecado, que o nosso acusador não poder nos acusar, tá bom? Irmãos, para a gente ir fechando, eu não sei como é que os irmãos estão hoje, isso é pessoal de cada irmão, se os irmãos estão cansados ou desanimados, passando pelas lutas que os irmãos podem passar, mas a nossa fonte está sempre aqui, a gente sabe disso e ela está falando, volta para a fonte. Amém? Eu quero estar encorajando os irmãos, que nem esse texto já me encorajou várias vezes a se posicionar, ter essa fé madura, e sim, irmãos, sempre voltar para a fonte, quantas vezes for preciso, para a gente ter esse refrigério, para a gente poder se lavar também dos pecados, amém? Para a gente poder fechar, irmãos, eu quero falar que uma vez que quem bebe da verdadeira água viva que é Deus, nunca mais vai ficar vazio, amém? Deus, ele vai transbordar na nossa vida, a gente vai poder fazer isso na vida dos nossos irmãos e de outras pessoas que ainda não podem desfrutar disso, amém? Amém.